Hoje à noite eu queria falar sobre Deuteronômio, no capítulo 6, como já foi anunciado. A mensagem tem como tema como preparar a nossa posteridade. Eu lembro da congregação aqui, não chamava Grajaú, chamava Castro Alves, que há décadas vinha existindo em outros lugares. Então, poucas pessoas que estiveram na congregação do Castro Alves, talvez estejam aqui, não sei quantos, mas a rotatividade e a mudança de pessoas acontece. Então, nós que somos líderes da igreja e até vocês que são pais, tem que se preocupar com isso, como preparar a posteridade, ou seja, aqueles que virão depois de nós, porque se não fizermos isso, irmão, a igreja acaba, Não importa se é uma igreja reformada, se é uma igreja boa, se é uma igreja séria, igreja acaba. E acaba não é porque deixou de ser séria, não, é porque não preparou a geração vindoura. E aí é uma questão lógica. Os que são adultos hoje morrem e os filhos não querem mais saber de igreja. E aí a igreja fecha. Então muitas igrejas pelo Brasil fecham as portas, inclusive cheia de dívidas, porque não tem mais crente para frequentar, não tem mais quem pagar a conta e não tem mais como pagar um pastor, ninguém para cuidar. Então como é que você prepara a posteridade? Vamos ver então o que é que Deuteronômio, no capítulo 6, nos fala sobre essas coisas. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 4 para me deter ao que eu vou falar mesmo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E tem mais, diz o texto: estas palavras que eu hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar então mais uma vez. Ó Deus bendito, abra nossos olhos e ajude-nos a entender a tua palavra. Não somos capazes de entendê-la, precisamos que o teu Espírito, o qual inspirou esta palavra, possa também nesta hora nos dar a compreensão necessária para que entendamos aquilo que acabamos de ler. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, preparar uma posteridade envolve você ensinar alguém. Olhem para essa foto aí, já pode colocar a foto aí? Mesa de som ali? Não vai dar não, né? Mas olha, eu encontrei eu estava num restaurante, faz tempo já, mais de décadas, pegando marmita. Naquela época que a marmita era aquelas marmitinhas de alumínio que se enfiava naqueles aros assim, enfiando uma em cima da outra, e você levava a comida para casa. Não é da idade de nenhum de vocês aqui, todo mundo aqui é jovem, né? Mas os que lembram da marmita de alumínio. E eu cheguei no local, no restaurante, coloquei a marmita para ser enchida e fiquei esperando. E tinha um rapaz, devia ter os seus 30 anos, ele estava sentado. Enquanto eu aguardava para encher a marmita, eu estava lendo a Bíblia, eu tinha uma Bíblia. E aí ele olhou para mim assim e disse: eu acho isso a maior bobagem. Ficar lendo Bíblia é a maior bobagem e perca de tempo. E aí ele disse, ele estava com a perna cruzada, sentado com a perna cruzada assim, e tinha uma garotinha de uns 5 anos brincando assim na frente dele. Aí ele falou: para mim só tem 2 coisas importantes na vida. Primeiro, essa minha netinha aí. Por ela eu faço tudo. É o amor dela que me move. Nada de Bíblia, nada de Deus. Isso para mim é tudo bobagem. E segundo,
Eu consigo tudo o que eu quero. Aí ele levantou a calça assim, ele tinha um revólver aqui, bem aqui no tornozelo dele. Ele mostrou assim um revólver, né? Ele bateu assim, ó, com isso aqui eu consigo tudo o que eu quero. Tá? Aí eu falei, me diz uma coisa, o que você vai fazer se essa sua filha, essa sua neta ali, for diagnosticada com uma doença terminal? Como é que esse revólver vai te ajudar a resolver esse problema? Segundo, imagina que essa sua neta, ela cresça e faça escolhas que vão ser muito desagradáveis a você e você terá que repreendê-la e ela deixará de te amar. Como é que esse revólver vai te ajudar a fazer voltá-la a amar? Foram assim minutos de silêncio, ainda bem que o cara disse que a minha marmita estava pronta. Aí eu peguei a marmita e passei e só falei para ele, tá vendo? Eu e você precisamos de Deus mais do que você imagina. E tchau, fui embora. As pessoas geralmente têm dificuldade de entender isso, irmãos. Então, essa imagem aí, pense nessa foto aí. Aí você vê uma mãe tentando conversar com uma criança aí. E há 3 perguntas que eu gostaria que você fizesse olhando para essa foto. Primeira delas, o quanto você acha que consegue colocar dentro da cabecinha de uma criança? De tudo que você fala, de todas as coisas que você ensina, o quanto você acha que está ficando ou está entrando dentro da cabecinha de uma criança? Segunda pergunta, por quanto tempo você acha que aquilo que conseguiu colocar vai permanecer lá? Essa é outra pergunta desesperadora. O fato de você conseguir ensinar uma coisa é apenas um passo. O quanto tempo aquilo que você ensinou permanecerá dentro da cabecinha daqueles que serão a posteridade é outra história. Terceira pergunta, quem mais além de você vai também colocar coisa dentro dessa cabecinha? Porque dependendo de quem mais coloca e fala, e certamente haverá pessoas que falarão muitas coisas dentro da cabeça dos nossos filhos, nós teremos que trabalhar dobrado para que aquilo que nós ensinamos permaneça por mais tempo. Portanto, eu gostaria que hoje nós tivéssemos essa compreensão. E eu não quero ser aqui negativo, mas eu queria que você reconhecesse que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre quanto daquilo que nós estamos falando está de fato entrando dentro da cabeça dos nossos filhos. Nós não temos nenhum controle e nenhuma condição de mensurar por quanto tempo aquilo que nós estamos falando permanecerá dentro da cabeça da próxima geração, e também não temos como controlar quem mais irá falar e colocar coisas dentro da cabeça dos nossos filhos ou da próxima geração. E se você me disser, não, mas pastor, mas eu cuido bem dos meus filhos, eu não deixo que eles fiquem perambulando por aí, conversando com pessoas que são de uma índole diferente. Meus irmãos, às vezes vocês que têm filhos pequenos já devem ter percebido isso. Às vezes brincando junto com você, num playground ali, num brinquedo ali, no Habib's, aquelas coisas assim. Os nossos filhos ouvem uma criança falando uma coisa uma vez na vida. E ela repete aquilo o ano inteiro. E aquilo que você repetiu o ano inteiro, ela não consegue memorizar um dia. Então parece que tem uma coisa errada. Então essas 3 perguntas nos fazem, então, nos caminham para a pergunta que eu queria responder aqui nessa noite, que é: como é que nós conseguiremos, com eficiência, preparar a nossa posteridade? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder hoje, né? Como que nós faremos isso? Se a dificuldade é aparentemente tão grande e nós precisamos encontrar um jeito de preencher essa lacuna, então nós temos que ter um jeito. E uma maneira, eu vi esses dias um vídeo, né, no Instagram, de uma pessoa falando de um pai que chamou a filha devia ter uns 6 anos,
e ele lavrou um contrato para ela. Pelo jeito o pai era advogado. Ele lavrou um contrato e fez ela ler o contrato dizendo: eu não vou gostar de nenhum rapaz até que eu tenha 24 anos. Eu não vou casar com ninguém. E ela, um monte de coisa assim, que ela não estava nem entendendo o que ela estava lendo, não estava achando graça, né? E aí o pai pediu para ela assinar, assinou, marcou o dedo, reconheceu, firma tudo, e ela achou aquilo uma maravilha. Só que ela não sabe o que ela está assinando. Quem dera ela soubesse e ela fosse capaz de guardar aquilo que estava sendo dito ali. Mas uma outra opção seria nós então olharmos para esse texto e responder essa pergunta que está colocada aí: como que nós conseguiremos com eficiência preparar a nossa posteridade? A primeira resposta então que eu teria a essa pergunta é: primeiro você tem que manter a palavra no coração dos pais. Esse é o primeiro ponto, tá? E no versículo 6 aí, desse texto que nós lemos, vocês viram aí essa frase: essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse é o primeiro desafio, manter as palavras no teu coração. Se você tiver uma caneta e tiver a liberdade de anotar a sua própria Bíblia, sublinhe essa palavra teu. Vocês viram aí? Não é para manter as palavras no coração dos filhos, não. A ordem é dada aos pais. E a ordem é para que a palavra esteja no coração dos pais. Isso significa não que os filhos não precisarão também, mas para que nós conseguimos entender e aplicar essa mensagem, ela primeiro precisa estar no nosso coração. E olha, irmãos, na situação quando Moisés escreveu isso aqui, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas não havia a Bíblia disponível para todos. A única pessoa que tinha na mão a lei de Deus era Moisés, porque ele recebeu quando ele desceu do Monte Sinai. E assim mesmo ele guardou dentro da Arca da Aliança. Então ninguém tinha condições de ficar manuseando a palavra de Deus para dar uma revisada, para dar uma olhada. Portanto, se vocês fossem aqueles israelitas que ouviram essas palavras pela primeira vez, o desafio maior era exatamente de você memorizar ou guardar no coração aquilo que você estava ouvindo. Porque não tinha como gravar, não tinha como anotar e não teria disponível a Bíblia para depois eles poderem ler. Hoje em dia eu chutaria aqui com chance de quase 90% de acertar que cada um de vocês deve ter pelo menos umas 5 Bíblias em casa. Que você não usa, porque você usa no celular, a que você usa é a que está aqui, tem 5 lá que você ganhou de presente no dia do bebê, essas coisas assim, e tem gente que tem muito mais, tem 10 Bíblias em casa, e às vezes ainda usa o celular para ler a Bíblia. Então, o problema não é que eles não leem, sim, eles leem, mas essa facilidade, irmãos, não tinha no mundo antigo. Então, quando o povo de Israel ouviu essa palavra de Moisés, essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, o primeiro desafio é: meu Deus, como é que eu vou guardar tudo isso? Como que eu vou guardar tudo isso que ele está falando? Não tinha como passar de novo no YouTube, não tinha como gravar, eu disse. Então, era algo meio que impossível. E aí está o desafio. Os pais deveriam guardar no coração, porque essa era a maneira deles poderem ensinar os filhos. Eles tinham que guardar. Se não guardassem, não teria como ensinar a próxima geração. Assim como algumas pessoas que têm um tipo de profissão que é muito artesanal, hoje quase já não tem mais isso. Mas a gente às vezes ensina aos filhos, os pais ensinam a profissão, né? A maneira como talvez ele faz a escultura na cabeceira de uma cadeira, alguém que trabalha com marcenaria. Então, se o filho se interessa por aquela profissão, o pai ele irá ensinar a arte da profissão. Então aquilo não é algo que ele lê numa apostila, como é que ele vai ser um marceneiro. Não, ele trabalhando com o pai, ele vai aprendendo. No caso aqui,
para que eles aprendessem a palavra de Deus, eles teriam que saber, irmãos. Imagine você contando a história para os seus filhos. Você disse assim: olha, meu filho, teve um homem lá na Bíblia, não sei quem, num lugar que eu não sei onde, num tempo que eu não lembro. Aí, o que o seu filho vai falar disso? Peraí, pai, mas quem é esse homem? Quando foi que ele disse isso? E olha, quem tem criança pequena sabe que criança pergunta tudo, tá? Então, a história não progride se você não contar todos os detalhes. Então, era um desafio para os próprios pais. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles estavam atentos, eles estavam desesperados para poder, o máximo que pudessem, guardar aquilo que estava sendo dito. Portanto, esse é o primeiro desafio, manter a palavra no coração. Tá? E hoje nós temos essa grande vantagem que nós temos a Bíblia aí, dúzias de Bíblia nas nossas casas, mas esse processo de passá-la para a próxima geração é algo bem mais complicado. Uma vez eu recebi lá na igreja, isso lá em Goiânia, já faz um tempo, já faz uns 25 anos isso, a um pessoal da igreja adventista. Eles estavam vendendo aquela coleção, não sei quantos aqui são tão velhos quanto eu, mas chamado As Belas Histórias da Bíblia. É a coleção das histórias que tem uns desenhos, né, muito bonitos assim, e o cara que vendia os livros da adventista falando que essa é a maneira pedagógica, a melhor maneira de você entender as histórias da Bíblia, mostrando as imagens. E era bonito mesmo, era bonito. E aí ele tentando me convencer a comprar a coleção, que era cara, era grande, mostrando que sem aquelas imagens, possivelmente as crianças não entenderiam nada do que estava escrito na Bíblia. Ele, puxa vida. E eu fiquei pensando, né? Eu falei para ele: rapaz, então Deus devia ter sido adventista, porque ele não pensou nisso. Por que será que Deus não pensou nisso e não colocou figuras na Bíblia? Deve ter alguma razão. E hoje eu penso que a razão é a maior figura que os nossos filhos precisam ver é nós contando essas histórias para eles, porque a história da revelação bíblica tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que eu e você passamos. Portanto, quando nós olhamos aqui nessa geração de Israel, recebendo essa incumbência, olha, essas palavras que eu hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. E olha, estarão no teu coração não é uma promessa. Fique tranquilo, na hora que você dormir, se acordar, você vai lembrar. Não, não é uma promessa isso. Isso é uma ordem. Tá? Embora em português não pareça uma ordem, mas em hebraico isso aqui é uma ordem, que elas estejam no teu coração. E do contrário, Moisés vai morrer, né? A lei vai ser escrita, sim, mas ela não vai ser passada para cada família em Israel. Portanto, o quanto você, eu pergunto hoje, que tem uma dúzia de Bíblias guardadas lá na sua casa, o quanto você de fato consegue memorizar da palavra de Deus, das histórias da palavra de Deus? É importante, irmãos, que nós sejamos desafiados nesse sentido. Nossos filhos e a próxima geração precisa aprender a ouvir de nós, tá? Eu sei que eles podem ouvir no áudio, eles podem ouvir em vários lugares, mas eles ouvindo isso de nós, é essa a maneira como Moisés dizia, isso vai ser uma maneira pedagógica de preparar a próxima geração. E aí isso me leva então ao segundo ponto, que é a dificuldade, né, de inculcar essa palavra no coração dos filhos. Tá? Uma coisa é você falar, outra coisa é você inculcar. E essa é a parte mais difícil, porque filhos são geralmente todos iguais, né? Geralmente você fala uma coisa, entra por aqui e sai por aqui. E a gente não tem como saber quanto ficou aqui.
Às vezes você está falando com a pessoa, eles estão com fone de ouvido, mas eles dizem para você, não pode falar que eu estou ouvindo. Você acha que uma pessoa que está com fone de ouvido está ouvindo o que você está falando? Olha, pode até estar, mas é muito difícil nós que somos adultos, que vivemos numa época diferente, a gente gosta de falar com a pessoa nos dando 100% da atenção. Nós achamos até uma falta de respeito você falar com alguém, a pessoa está com um fone de ouvido. Ela te diz, não pode falar que eu estou ouvindo. Então, esse desafio aí de inculcar, não é apenas repetir. O desafio é fazer com que a palavra dita, ela permanecesse. E como que Deus planejava que isso acontecesse. Há um detalhe, talvez não sei se você já pensou nisso, mas a lei de Deus e a história, por exemplo, do livro de Deuteronômio já é Moisés contando o que aconteceu nos anos que se passaram. Ele está recontando a jornada toda que aconteceu. Então, veja só, se você fosse um israelita contando a história para os seus filhos, certamente, depois de contar o modo como... E aí, meu filho, Deus nos fez aqueles grandes prodígios e nos levou até a terra, próximo da terra prometida, e nós enviamos 13 espias para olhar a terra e voltamos, e depois nós não acreditamos no Senhor. E seu filho fala, mas por que vocês não acreditaram? Por que vocês fizeram isso? Então, veja, contar a história... No caso aqui dos israelitas, era a mesma coisa que contar os nossos fracassos. Contar as vezes que nós desobedecemos a Deus. Então, nossos filhos, certamente, ou os filhos perguntariam, mas pai, por que você fez isso? Por que você não confiou no Senhor? Pois é, meu filho, mas na época nós vacilamos e nós não pensamos. Inclusive, em outros textos na Bíblia, o próprio Deus disse, olha, façam isso dessa forma, porque lá no futuro seus filhos vão perguntar, por que vocês fazem isso? Por que vocês celebram a Páscoa? Por que vocês fazem esses rituais? Então, o próprio Deus já descreveu a lei num modo que pudesse suscitar essa curiosidade nos filhos. Mas por que a gente faz isso? A igreja presbiteriana, ela muda bastante, né? Vocês que são jovens ou que estão chegando na igreja agora, talvez não perceberam isso, mas quem já está na igreja presbiteriana há muito tempo, como é o meu caso, eu nasci num berço presbiteriano em Cuiabá, então desde criança eu sou da igreja presbiteriana. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todos, né, de uma tradição presbiteriana. Então eu já vi várias versões da igreja presbiteriana. Na época que tinha o inário evangélico, vermelhinho, né, que tinha, eu sempre, no final do inário que não tinha projeção, não tinha nada, o inário evangélico tinha uma parte no final que chamava antífonas. Não sei quantos lembram dessas antífonas. Antífonas eram trechos da Bíblia que apareciam no final do inário para que as pessoas que pudessem ler na hora do culto. Então, era um ritual assim, muito interessante, mas tudo isso passou e mudou muitas coisas. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos nos lembrar. A próxima geração, a nossa posteridade, precisa aprender com as coisas que Deus tem feito em nossos dias. Daqui a alguns anos, os membros aqui da Igreja do Grajaú não vão se lembrar mais. Vale a pena vocês fazerem um domingo. Vamos voltar lá onde nós estávamos? Para vocês verem como é que era, meus filhos. Vamos voltar lá, ver onde é que ficava. Volte, não naquela última, mas na primeira, né, onde era lá a congregação do Castro Alves. Veja, nós estávamos aqui. E você sabe por que a gente saiu daqui e foi para colar e depois fomos para lá? Então, às vezes, os nossos filhos se acomodam, a geração, a posteridade se acomoda porque eles não conhecem as histórias e o modo como nós chegamos onde nós estamos hoje. E é bem mais confortável
nós pensarmos somente no que nós temos hoje. Eu estou falando muito aqui de jovem, né? Mas eu sei que tem muito adulto também que se acomoda, né? Mas como eu estou falando de preparar a próxima geração, então esse é um desafio. Como é que você inculca a palavra no coração? É por causa das pessoas que falam. É por causa de quem está contando. Eu tenho certeza, e tenho a certeza porque a Bíblia fala isso, que se você contar a história da Bíblia refletindo quem você é, certamente o seu filho, a sua filha ou a geração da nossa posteridade irá olhar com olhos diferentes. Mas se eles virem uma história como um povo que viveu há 1000, 2000 anos atrás, a gente não sabe nem a história do Brasil, que começou 500 anos atrás, que dirá de uma nação lá do outro lado do mundo que existiu há 3000 anos atrás. Não faz o menor sentido para a gente. Então, nós precisamos contar a história bíblica como sendo um relato que eu e você fazemos parte dele. Meu filho, ou jovens, a Bíblia diz aqui que nós não devemos, está aqui no mandamento, está vendo aqui? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pois é, jovens. Nós aqui, lembra do irmão tal que não está mais aqui, ele acabou cobiçando a mulher do próximo, acabou adulterando, esse aqui acabou também matando, então, e as pessoas vão associando os 10 mandamentos com pessoas no nosso dia, na nossa época, que acabaram caindo no mesmo pecado que havia sido anunciado desde lá do Decálogo. Em terceiro e último lugar, um desafio que o Moisés nos apresenta aqui é o desafio de vincular a palavra no fluxo da vida. Esse é um outro desafio. Vincular a palavra no fluxo da vida. Todos nós temos uma rotina de vida que é cada um mais louco do que o outro. Às vezes, se você é jovem, você tem uma rotina que você sai cedo, pega a condução, vai para o terminal, vai para o trabalho, e às vezes também quem não sai para o trabalho, mas às vezes ajuda os filhos, aí fica com o filho menor, fica com o neto em casa e já acorda cedo também, a vida começa cedo e termina muito tarde. E como é que você insere nesse fluxo, né, a palavra de Deus? Não é simples. No mundo de Israel, eles tinham o que posteriormente aqui no texto vai falar que era para amarrar nas mãos como sinal, atar nos umbrais. Eu não sei se vocês já assistiram a algum filme que tem tradição judaica, mas o judeu quando entra em casa, eles beijam assim o portal, né? Põe a mão assim, dá um beijo na porta, porque na porta de um judeu, numa casa, tem uma caixinha, geralmente é uma caixinha de metal assim, e dentro da caixinha tem um pedacinho da lei. Eles colocam um pedacinho de papel que tem algum trecho da lei. Então não é que eles estão beijando a porta, eles estão beijando a caixinha lá que tem a lei de Deus. Por quê? Porque o texto fala que era para deixar nos murais, nos portais, né? Fala que era para colocar entre os olhos dos judeus quando vão orar lá na Jerusalém. Eles amarram aqui na testa, vocês já devem ter visto uma caixinha de madeira, né? E aí quando eles vão orar naquele muro da lamentação, ficam fazendo assim, né? Eles estão com aquela caixinha aqui, aqui no braço eles enrolam as correias de couro e que nelas estão escritas também trechos da lei de Deus. Então eles cumprem isso aqui literalmente. Bom? Não é bom, não foi bom. Por quê? Porque embora eles cumprissem isso literalmente, quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Então, aquilo que eles cumpriram, a própria Bíblia, o próprio Jesus irá dizer, olha, o que vocês fizeram é uma coisa tão bonita, vocês tiveram sim o empenho de gravar, mas isso virou uma tradição para vocês.
Hoje vocês fazem essas coisas e não sabem nem mais por quê. Por que que põe a coisinha aqui? Por que que enrola a fita no braço? Por que que tem que orar fazendo assim? Então essas coisas se tornam uma rotina, mas uma rotina que não faz parte do fluxo da nossa vida. Uma vez eu lembro que por muitos anos eu peguei esse trem aqui, né? Quando a estação final era no Grajaú, né? Agora está chegando já em Santos quase, né? Pelo jeito, né? Mas eu lembro de pegar esse trem e daqui eu ia até a estação Pinheiros. De vez em quando aparecia uma pessoa evangelizando dentro do trem, o que é proibido. Mas ele sabendo que era proibido, ele não estava falando alto. E aí ele ficava lá, chegava assim perto e ficava resmungando alguma coisa. O que esse cara está falando, né? Aí quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava falando alguns versículos da Bíblia aleatório, assim, né? E eu sabia que era versículo porque eu conheço, né? Mas ele estava falando algo do tipo assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, repetindo assim, um monte de coisa, parecendo uma reza, assim, né? Então, eu creio na cabeça dele, ele estava evangelizando. Mas para quem não é crente, para quem não conhece nada da Bíblia, aquilo parece uma coisa de alguém que é louco. Fica falando sozinho, não é mesmo? Porque isso não é o modo de você acoplar isso no fluxo da vida. Como é que é então? O texto aqui fala que dá duas dicas. Primeiro, você vai falar quando estiver assentado em tua casa e andando pelo caminho. Na prática, o que é isso então, reverendo? É assentado em casa, é quando a gente está almoçando e andando pelo caminho, é quando nós estamos pegando aqui o trem para ir para o trabalho? No mundo antigo, irmãos, ninguém saía de casa para trabalhar. Então isso é um erro você achar que hoje a gente sai para trabalhar, mas na época da Bíblia, o lar era um núcleo produtivo. Ninguém saía para ganhar o pão era ganho em casa. Os filhos trabalhavam, a família trabalhava em casa mesmo, plantava e colhia. Então esse conceito de andar e assentar não é necessariamente um conceito de você sair para trabalhar e você voltar para casa e assentar para comer, tá? Mas isso aqui é uma referência, vocês devem se lembrar disso, por 40 anos o povo de Israel levantava para caminhar e assentava para descansar por causa da nuvem, da coluna de nuvem que guiava o povo. Não tinha conversa. Se Deus falasse, então, vamos ter que levantar para sair agora. Não adianta chorar. Se a nuvem levantou, todo mundo tinha que sair. Mas essa hora, Senhor, quem ia reclamar com o Senhor? Então, era aquela hora, a nuvem saía, todo mundo saía atrás. A nuvem baixava, todo mundo assentava. Então, essa dinâmica de levantar e de sair e assentar é uma dinâmica que o povo de Israel conviveu com ela por 40 anos. Por 40 anos, eles levantavam-se e assentavam-se conforme o mandato do Senhor. Então é isso que ele quer agora, já que não temos mais essa nuvem, já que agora nós estamos vivendo aqui na terra prometida, que o nosso assentar e o nosso levantar seja também conforme o mandato do Senhor. E aí também ao deitar e ao levantar, novamente, são referências, não necessariamente quando estiver dormindo, né, ou quando acabou de acordar. Eu não acredito que ele falou isso, né, mas eu vi uma pessoa postando isso, de que ele ora, ele começa a orar de noite, e óbvio, né? Ele dorme, cochila, ele acorda no outro dia, ele fala amém. E ele jura que durante a noite inteira ele orou. Tá? Então ele tem o cuidado de iniciar a oração e vai até onde ele consegue, aí ele cai no sono. E de manhã, a hora que ele acorda, a hora que toca lá o alarme, ele fala amém, alguma coisa assim. Tá? Isso não acontece dessa maneira, irmãos. Tá? Então, deitar e levantar é exatamente a iniciativa que nós temos na vida
para a nossa lida diária. Então nós precisamos vincular a palavra de Deus ao fluxo da vida. Talvez o que significaria isso? Significaria você, ao agradecer pelo alimento, existem tantos salmos que mostram exemplos de gratidão. Por que você vai orar sempre a mesma oração? E crente sempre ora a mesma oração, não é mesmo? Se você já é crente há muito tempo, você já sabe. Né? Se o pastor for orar, você já sabe mais ou menos qual que é a oração dele quando vai agradecer pelo alimento. Se a irmã vai orar, também já sabe. Então, a gente já conhece a oração dos crentes. Por que não atualizar essas orações com textos da Bíblia? Então, essa é uma maneira de você vincular no fluxo da vida a palavra de Deus. Eu queria concluir, e eu tenho aqui 4 conclusões que são bem mais focadas e aplicadas. Primeira conclusão: para preparar a nossa posteridade, Deus trabalha mais em nós do que em nossos filhos. Você sabia disso? Às vezes, olha, irmãos, quem tem filhos sabe, às vezes você é testado em um limite que você nem sabia que você conseguia chegar lá, de paciência. E quando o seu filho te testa nos últimos limites, quem você acha que está sendo trabalhado? São eles ou é você? Então, todo esse tempo nós achando que éramos nós quem estávamos ensinando algo aos nossos filhos, enquanto que na verdade Deus era quem estava usando a vida deles para ensinar muito mais a nós. Então entenda isso. Nós somos objetos do cuidado de Deus, e Deus usa os nossos filhos, a geração posterior, para nos ensinar. Então, essa é uma verdade importante, uma conclusão importante a que chegamos. Tá? Às vezes você está tão preocupado em prepará-los, e Deus está querendo usar você para ser preparado, né, pela geração que está aí. Não está nem aí preocupado com o que vai acontecer no futuro, e nós desesperados, né, para que eles se lembrem daquilo que estamos falando. Segunda conclusão: Deus não quer que nossos filhos sejam como nós. Ele quer que eles sejam como o filho dele, Jesus. Você já se pegou corrigindo os seus filhos para que eles sejam iguais a você? Meu filho, você não... Olha aqui no olho da sua mãe. Você não pode falar essas coisas. Você já me viu falando isso? Você já me viu fazendo isso? Eu sei que isso é um bom conselho, mas o que você está fazendo quando você fala isso? Você está querendo que seus filhos sejam iguais a você. Quando você é uma pessoa boa, ótimo. E se você não for uma pessoa boa? E se você estiver errado ou errada? Então, lembre-se disso. Deus não quer que os nossos filhos sejam como nós. Ele quer que os nossos filhos sejam como o filho dele. Esse é o alvo. Você, eu... somos uma lembrança muito vaga de quem é o Filho de Deus. Então, na ausência de virtudes em nós, que geralmente acontecerá, lembre os seus filhos daquilo que é perfeito em Cristo. Nós não somos o modelo para quem os nossos filhos devem ser. Isso deveria nos ajudar a entender porque muitas vezes não temos êxito em nossa tentativa de fazer nossos filhos andar do modo como achamos que eles deveriam. Tá? Melhor, nossos filhos, irmãos, são muito mais espertos do que a gente imagina. E eles já têm não a malícia que nós tivemos quando nós éramos jovens, porque o mundo que nós fomos jovens é muito diferente do mundo hoje. Então, guarde isso. Deus não quer que nossos filhos sejam iguais a nós. Em terceiro lugar, nunca reduza a vida cristã aos compromissos de domingo. Torne-a parte do fluxo da vida. Como que você faz isso? Olha, ore trechos da Bíblia. Como eu disse, pare de ficar repetindo a mesma oração. Obrigado por esse elemento em nome de Jesus, amém. Pronto, vamos comer.
Há muita maneira de você incrementar de forma bíblica uma oração como essa. Alguma tragédia aconteceu, não precisa sair praguejando, não. Olhe, tem tantos lamentos na Bíblia. Pegue um lamento da Bíblia e lamente o ocorrido, a perda, a morte. Console pessoas com promessas da Bíblia. Tá? Mas não faça como aquele cara lá fazendo no trem, né? Repetindo aquele, parecendo uma pessoa louca falando, né? Não, fale com clareza, fale com singeleza de coração, fale coisa que tem a ver uma coisa com outra. Não sei quantos já viram, eu assisto muito vídeo porque às vezes eu ando, né, Mas enfim, eu estava vendo um vídeo no Instagram aí, a senhora, o filho adolescente sentou do lado dela e disse: "Nossa mãe, está muito calor hoje, né?" E a mãe respondeu: "Também? Você não lê a Bíblia, não vai na igreja, não faz oração? O que tem a ver uma coisa com outra, mãe? O que tem a ver calor?" Irmãos, nossos filhos sabem ver aquilo que não tem nada a ver. Você está falando de uma coisa e você fala de outra. É importante orar, é importante ir na igreja, é importante ler a Bíblia. Lógico que é, mas isso não tem nada a ver com calor. Isso não tem nada a ver, às vezes, com as coisas que nós estamos falando. Então, nunca reduza a vida cristã, né, apenas ao compromisso do domingo. Instrua com provérbios da Bíblia, né? Depois, quem quiser, eu dei uma palestra agora sábado lá na igreja. Sério, se quiser disponibilizar o link, tem ela, eu mostrando como utilizar provérbios na instrução diária. Agradeça pelas refeições com os salmos de gratidão. Tome decisões com base na verdade revelada na Bíblia. Tá? Isso é importante. Teve um dia que o meu filho, isso já faz tempo, meu filho já tem 25 anos hoje, mas ele queria demais, porque na época que tinha o PlayStation 4, depois vinha o 5, não tinha tempo nem de sujar o PlayStation 4, ele já queria o 5. E essas coisas são caras. Eu falei: meu filho, se você mostrar na Bíblia que eu preciso comprar um PlayStation 5 para você, eu compro hoje. Irmãos, eu nunca vi ele tão interessado em ler a Bíblia. Ele começou a ler assim, não queria nem dormir. Eu admirei dele pensar que ele acharia alguma coisa sobre isso na Bíblia. Mas veja, naquele dia eu associei o fluxo da vida dele com a Escritura. Eu deixo ele ler, não vou nem interferir. Eu sei que é uma loucura, mas deixa ele ler. Que ele talvez não vai encontrar nem a palavra PlayStation, mas vai aprender outras coisas. Tá? Mas isso é importante nós sermos lembrados. Tá? Perceba a diferença, por exemplo, de colocar um adesivo, um versículo bíblico na porta do quarto do seu filho, né? Ou obrigá-lo a decorar versículo. Tudo isso pode passar muito rápido. Tá? Mas, ou fazer uma tatuagem com versículo bíblico, nada disso equivale a guardar a mensagem no coração. E por último, a quarta conclusão a que chegamos: nunca confunda preparar a próxima geração com salvar a próxima geração. Eu e você não temos a responsabilidade de salvar nenhuma geração, não temos a responsabilidade de salvar ninguém além de nós mesmos. Eu digo responsabilidade. A salvação pertence a Deus, ninguém além dele decide sobre isso de forma final. Nosso papel nunca foi o de salvar a próxima geração. Nosso papel é prepará-la. Seja para ser uma geração que ande nos caminhos do Senhor, ou ser uma geração que, mesmo que se desvie dos caminhos do Senhor, seja um desviado que sabe, conhece a verdade. Tem muitos desviados, filhos de pais cristãos que foram sérios com a palavra, mas os filhos simplesmente abandonaram a vida no Senhor, mas eles sabem. Eles sabem.
E talvez Deus use o testemunho de um filho seu ou uma filha sua que nem está na igreja mais hoje, que conhece a Bíblia, em algum momento específico, se perguntado, o que você faria? Ele ou ela vai responder, olha, eu não acredito nisso, mas eu faria isso, porque na Bíblia lá que meu pai lê, ou que a minha mãe lê, fala assim, assim, assado. E Deus pode usar essa fala de alguém que nem acredita mais naquilo que ela está repetindo, mas para que Deus use isso na vida de outro, a pessoa não precisa acreditar não, irmãos. Então, nós precisamos treinar a nossa a próxima geração até para ser bons desviados do Evangelho, no melhor sentido da palavra. Porque vai ser desviados do Evangelho que conhecem, sabem por que caíram e sabem avaliar, às vezes, onde erraram. Tinha uma senhora numa igreja onde eu era jovem ainda, adolescente, ela sempre falava, eu lembro dela falando isso, se alguém chegasse numa reunião de oração, visitante, e você, quem é você? Eu já fui crente muitos anos. Na hora ela repreendia, não existe isso, eu já fui crente. Ou você nunca foi, ou você ainda não é. Mas crente você é para sempre. Então não vem com essa história que eu já fui crente. Ou você nunca foi, ou você ainda é e está desviado, né? E está perdendo a chance de voltar. Mas então lembre-se disso, nunca confunda preparar com salvar. A gente não salva ninguém. E se alguém disser que você salvou, olhe, mande ele procurar Jesus, porque a sua salvação não vai resolver no dia do juízo. Salvação pertence a Deus. Nosso papel nunca foi de salvar ninguém, mas de preparar. Devemos preparar a próxima geração para ter consciência do Evangelho. E quando nós fizermos isso, olha, irmãos, eu sempre digo, é um privilégio só, porque de tudo que a gente fala, a próxima geração vai se lembrar muito pouco do que nós falamos, muito pouco, menos do que vocês imaginam e gostariam de saber. Mas se você perguntar para os seus avós, e eles olhassem, olha, vocês hoje estão aqui, puxa vida, quem diria que vocês estariam hoje cuidando da igreja? Então, Deus faz coisas que vão além da nossa compreensão. E com o tempo que se passa, a gente começa a perceber isso. Quando a gente fica mais velho, é isso mesmo. Na verdade, era eu quem estava sendo treinado. Nossos filhos eram só matéria-prima, eram recursos didáticos para Deus tratar o meu coração. Hoje, nossos filhos, eles crescem, eles têm acesso a tantas coisas, aprendem muito mais rápido do que nós, coisas boas e coisas ruins, né? Mas Deus permita que aprendam mais coisas boas do que ruins. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que preparem a nossa posteridade, guardando a palavra no nosso coração, inculcando-a no coração dos nossos filhos, tá? E inserindo essa palavra no fluxo da vida. E o mais, deixe na mão de Deus, tá? Deixe Deus fazer alguma coisa nessa preparação da posteridade. Vamos orar?